Olá, pessoal. Nas últimas aulas a gente discutiu cinemática e dinâmica rotacional e a gente viu que é possível traduzir diversos conceitos que a gente tinha visto no caso de translações para o caso de rotações. Então, só para a gente fazer um resumão aqui, né, como é que a gente discutiu cinemática e dinâmica rotacional? A gente viu que para descrever o movimento, a gente precisa de uma posição angular e a gente pode definir um vetor, velocidade e aceleração angulares, né? E esses vetores, bom, eles me dizem como esse ângulo está mudando com o tempo, mas a direção deles aponta na direção do eixo de rotação, tá? Então, as grandezas de posição, velocidade e aceleração são traduzidas para uma posição angular, velocidade angular e aceleração angular. A gente viu que o conceito de força, ou a segunda lei de Newton, é generalizado para um conceito de torque, onde enquanto a força gera uma aceleração linear, o torque gera uma aceleração angular, e a relação entre essas duas grandezas é o momento de inércia do corpo, né, que é dado pela somatória das massas vezes a distância do eixo de rotação ao quadrado, né? E o torque a gente viu que era definido como o vetor ponto de aplicação da força, produto vetorial com a força. A gente viu também que a energia cinética podia ser generalizada, né, ou não generalizada, mas reescrita de uma maneira mais conveniente para o caso de um corpo rígido, como I ômega quadrado sobre 2. E a gente viu que o trabalho de uma força, que aqui eu estou considerando o caso constante, né, que era dado por F produto escalar ΔR, agora é dado por torque vezes ΔT. Tá? Então a gente generalizou todos esses conceitos, né? Não generalizou, mas traduziu todos esses conceitos para o caso de rotações, e a gente reescreveu, então, essas grandezas em termos de grandezas que são mais convenientes para a gente descrever o movimento rotacional e estudar o movimento rotacional. Mas teve uma quantidade que a gente discutiu no caso de translações que a gente ainda não traduziu para o caso rotacional, que foi justamente o momento linear, né? Então, a gente viu que da segunda lei de Newton, a gente podia reescrever ela dessa maneira aqui, como a variação do momento linear em função do tempo é igual às forças externas, né? Ou então a variação de momento é igual ao impulso, né? Onde o momento aqui é o momento linear, que é dado pela somatória das massas vezes as velocidades das partículas do meu sistema, certo? Se eu tiver uma única partícula, vai ser simplesmente m vetor velocidade. E a gente viu que se a força externa total for zero, o meu momento linear é conservado. Isso a gente viu que era extremamente útil para estudar diversos sistemas complexos, né? Se tiver um sistema com várias partículas, mas esse sistema estiver isolado, eu não tenho nenhuma força externa atuando nele, eu sei que o momento total dessas partículas é conservado. Então a gente usou isso para estudar colisões, explosões de objetos e assim por diante. Então esse é um conceito que foi extremamente útil no caso de translações, mas a gente ainda não viu nada similar no caso de rotações. E é isso que a gente vai discutir na aula de hoje, né? Qual que é o análogo do momento linear no caso de rotações, né? E aqui, a criatividade dos físicos não foi muito longe, né? A gente viu que a gente traduziu, né, velocidade e aceleração como velocidade angular e aceleração angular. O momento a gente vai traduzir como um momento angular, certo? Então, a gente está buscando uma quantidade, né? A gente quer definir uma nova grandeza que faça o papel do momento linear, mas no caso de rotações. Então, o que a gente gostaria que fosse a principal propriedade dessa grandeza, né, dessa quantidade? No caso de translações, a gente viu que quando a força externa era zero, o momento era constante. Agora, o que a gente gostaria é que quando o torque externo for nulo, essa grandeza, que a gente vai chamar de momento angular, seja constante ou seja conservado, tá? Então, a gente vai mostrar. Eu não vou derivar isso daqui, mas eu vou mostrar que essa é a definição correta, que a definição de momento angular vai ser R vetor P.
E aqui a gente pode fazer um paralelo bem rapidinho e interessante, né? Que a gente viu que da força para o torque, a gente fez justamente isso, fez um produto vetorial de um vetor posição com a força, né? Do momento linear para o momento angular, a gente vai fazer algo muito parecido também. Tá? Tem um certo paralelo aqui que ajuda a gente a lembrar essas definições. Tá? Então, por que essa é uma boa definição? O que a gente gostaria, né, que fosse a propriedade principal dessa nova grandeza momento angular aqui? A gente gostaria que, se o torque externo for nulo, isso aqui seja uma constante. Tá? Então, vamos ver se isso é verdade ou não. Tá? Então, vamos calcular a derivada temporal desse momento angular. Certo? Então, vamos aplicar uma derivada temporal nessa nossa definição de momento angular. Certo? Então, aqui, o momento angular, eu tenho um produto vetorial. Então, é um produto, eu posso fazer a derivada do primeiro vezes o produto, mais o primeiro vezes a derivada do segundo. Certo? Então, eu posso escrever isso como dr dt, produto vetorial do momento, mais R, produto vetorial de dp dt. E o que é dr dt? É a velocidade, certo? Então, isso aqui eu posso escrever como velocidade, produto vetorial com momento, mais R, produto vetorial com dp dt. E aqui eu noto algumas coisas que vai me permitir simplificar bastante essa expressão. A primeira coisa é que o momento é massa vezes velocidade. Tá? Então, esse vetor momento é um vetor que aponta na direção da velocidade. Né? Ele só vai ser esticado ou comprimido pela massa, mas ele aponta na direção da velocidade. Então, eu tenho o produto vetorial de um vetor aqui com outro que aponta na mesma direção deles. Né? Eles são paralelos nesse caso. E a gente lembra que o produto vetorial de dois vetores paralelos é nulo. Né? Ou se a gente quiser pensar, né, o módulo do produto vetorial é o módulo de um, módulo de outro, seno do ângulo entre eles. Se o ângulo entre eles é zero, né, se eles estão na mesma direção, esse produto vetorial dá zero. Certo? Então, esse termo aqui vai dar zero. E dp/dt, a gente acabou de ver, né, a gente relembrou, né, na verdade a gente estudou isso antes, mas agora a gente relembrou que isso daqui nada mais é do que a força resultante, né, a força externa resultante que atua no meu sistema. Tá? Então, o que a gente obtém aqui no final das contas? A gente obtém que a variação do momento angular com relação ao tempo é igual a R vezes forças, vezes o produto vetorial da força externa resultante. Mas isso nada mais é do que o torque resultante das forças externas. Então, a gente chega nesse resultado muito importante, completamente geral, certo? Que a variação do momento angular é igual com relação ao tempo, é igual ao torque externo, certo? Isso é muito parecido com o que a gente tinha para o momento linear, né? Só para a gente lembrar do paralelo aqui, eu tinha que dp/dt é igual à força externa resultante. Né? E agora, em particular, né, se o torque externo for nulo, então, se o meu torque externo for nulo, o lado direito dessa equação é zero. E, portanto, a derivada do momento linear com relação ao tempo é zero, o que significa que o momento linear é constante, ou que o momento, desculpa, não momento linear, momento angular, o momento angular é conservado. Tá? Então, de fato, essa é uma boa definição. Né? Se a gente definir o momento angular de acordo com essa expressão aqui em cima, se o torque externo for nulo, isso de fato é uma quantidade conservada. Certo? Então,
essa definição útil, é por isso que a gente usa essa definição aqui. Se eu tiver um sistema de várias partículas, eu tenho que somar o momento angular de todas essas partículas que estão no meu sistema, e se o torque externo for nulo, esse momento angular total é que vai ser conservado. Tá? E o momento angular é extremamente importante em várias aplicações práticas, porque é muito mais fácil criar um sistema onde o torque seja nulo do que onde as forças sejam nulas. Tipicamente, se a gente está aqui na Terra, a gente sempre vai ter a força peso, a força normal, uma força de atrito, que vão gerar uma força externa atuando no meu sistema. Mas é muito fácil, a gente vai ver diversos exemplos, pensar em um sistema ou um dispositivo onde as forças externas não são nulas, mas o torque é. Tá? E, portanto, o momento angular é uma grandeza que a gente realmente vê a conservação dela em diversas situações. Bom, então, para entender um pouco melhor essa definição de momento angular, como é que a gente calcula, vamos considerar o caso mais simples. Certo? Vamos considerar um caso de uma partícula que está presa aqui por um fio e ela está realizando um movimento circular uniforme. Então, é o caso mais simples possível, essa velocidade angular é constante. Eu tenho uma tração aqui no fio, né, que é responsável por realizar esse movimento circular uniforme. Né? Essa tração faz o papel da força centrípeta, que mantém uma aceleração centrípeta. Nesse caso, não tem aceleração tangencial, porque o movimento é uniforme, né? O ômega é constante, a velocidade angular é constante. O meu eixo de rotação é esse daqui. Então, vamos analisar com cuidado esse problema. Vamos tentar calcular o momento angular dessa partícula aqui, calcular o torque e ver se, de fato, aquela relação que a gente encontrou, né, que a variação do momento angular com relação ao tempo é igual ao torque. Então, a primeira coisa que a gente nota aqui é que a única força que está atuando nessa partícula é a tração. Então, se eu quiser calcular qual é o torque que está atuando na partícula, vai ser o torque gerado por essa tração. Né? Então, lembre, eu tenho que calcular o produto vetorial do vetor do ponto de aplicação da força. Aqui a força está sendo aplicada na minha partícula, né? Então vai ser justamente a posição da partícula, Rzinho, que eu coloquei um R de T, mas seria um Rzinho, produto vetorial com a tração. Mas esses dois vetores são antiparalelos. E, de novo, isso vai me dar um produto vetorial igual a zero. Né? Nesse caso, não porque o ângulo deles é zero, mas porque o ângulo é 180. E aí eu vou ter um seno de 180 que também vai dar zero. Tá? Então, o torque, nesse caso, é zero. Tá? Se o torque é zero, de acordo com aquela expressão que a gente acabou de derivar, o momento angular deve ser conservado. Mas como é que eu posso calcular o momento angular dessa partícula? Bom, para eu calcular o momento angular de um sistema ou de uma partícula, eu preciso saber da posição e da velocidade. Tá? Porque eu sei que, a partir da posição e da velocidade, eu posso calcular o momento angular, né? Que é R vetor P, isso aqui é R vetor mv. Como a massa, né, é um escalar, eu posso colocar em evidência, então dá m R vetor V. Então, nesse caso aqui, é um movimento circular uniforme, eu sei que esse vetor R, né, que a posição da partícula está mudando com o tempo, a velocidade também está mudando com o tempo, o módulo da velocidade não, é constante, mas o vetor velocidade está mudando, porque ele está mudando de direção. Então, essas duas grandezas mudam com o tempo. Tá? Será que o momento angular vai ser constante? De acordo com o que a gente derivou antes, a gente viu que deveria ser. Mas vamos verificar isso explicitamente, já que nesse caso simples, a gente sabe exatamente como muda a posição e a velocidade da partícula. Então, se a gente relembrar o que a gente viu lá atrás, no caso de um movimento circular uniforme, na verdade, isso vale para um movimento circular qualquer, não precisa ser uniforme, mas, enfim, a gente está discutindo o caso do movimento circular uniforme. A gente viu que a gente podia descrever a posição dessa partícula como um R cosseno de ômega t. Né? Então, seria um cosseno de θt, mas θ aqui é ômega t. Então, cosseno de ômega t e chapéu, mais R seno de ômega t j chapéu. E a velocidade, eu posso obter, tirando a derivada dessa expressão, vai me dar menos R ômega seno de ômega t e chapéu, mais R ômega
cosseno de ômega t, J chapéu. E a gente vê que, de fato, esses dois vetores mudam com o tempo de uma maneira não trivial. Mas vamos calcular agora o momento angular, né, dessa partícula. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar a massa e multiplicar o produto vetorial de R com V. Certo? Então, isso aqui vai dar M. Produto vetorial desse primeiro termo aqui, tá? Com o segundo termo, que é a velocidade. Então, é essa continha aqui, né, que eu tenho que fazer. Tenho que fazer esse produto vetorial entre esses dois termos. E aí tem diversas maneiras de fazer, a gente já discutiu isso, né? Eu gosto de fazer diretamente o produto distributivo e lembrar da ordem cíclica dos versores I, J, K. Né? E lembrando que um versor, o produto vetorial de um versor com ele mesmo é sempre zero. Certo? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer a distributiva desses dois termos aqui, então eu vou ter 4 termos. Né? Eu vou ter, então, o primeiro vai ser esse vezes esse, mas esse é um versor, né? É um vetor que está na direção I chapéu e esse também, então vai dar zero, que é um versor vezes ele mesmo. Aí eu vou ter esse vezes esse, então eu vou ter aqui M, né? Isso aqui vezes isso aqui vai me dar R ao quadrado ômega cosseno ao quadrado de ômega t, né? Tudo que é escalar eu posso colocar em evidência, e aí vai sobrar um produto vetorial de I com J. I com J dá K. Né? Então, isso aqui dá K chapéu. Agora eu vou para os outros dois termos, né? Então, vai ser esse vezes esse. Então, todos os escalares eu coloco em evidência, então eu vou ter menos R ao quadrado ômega seno ao quadrado de ômega t, e aí eu tenho J chapéu vezes I. E aqui eu lembro que a ordem está errada, né? A ordem está errada entre aspas, né? A ordem cíclica é IJK. Então, IJ dá K. Se eu troco a ordem, em vez de fazer I produto J, eu faço J produto I, eu tenho menos K. Né? Então, o resultado disso aqui vai dar menos K chapéu. E o último termo vai ser J com J, que dá zero. Tá? Então, o meu momento angular vai simplificar bastante, nesse caso aqui. Eu vejo que eu tenho esse menos com esse menos, que vai me dar um mais, e aí eu vou poder colocar em evidência um M R ao quadrado ômega, e o que sobra aqui é cosseno ao quadrado de ômega t mais seno ao quadrado de ômega t, que é 1. Tá? Tudo isso na direção do eixo Z. Tá? Então, o meu momento angular, no final das contas, é dado por essa expressão aqui, e a gente vê que, como eu estou no movimento circular uniforme, quer dizer que esse ômega é constante, a massa é constante, o Rzão é constante, então eu tenho aqui uma grandeza conservada. Né? Esse momento angular não muda com o tempo. Né? Então, notem que, né, curioso, a velocidade muda com o tempo, a posição muda com o tempo, mas essa combinação de velocidade e posição, que é o momento angular, não muda com o tempo, é conservado nesse exemplo aqui. Tá? E o que é interessante também é que se a gente olhar para onde está apontando esse momento angular, ele está apontando justamente na direção do eixo de rotação. Né? Então, a minha partícula está rodando nesse sentido aqui. Né? Então, se eu aplicar a regra da mão direita, o eixo de rotação está apontando na direção do eixo Z, tá? Que é justamente a direção do momento angular. Então, o momento angular aponta na direção do eixo de rotação. Isso é super importante também. Então, se eu sei qual é o momento angular do meu sistema, eu sei qual é o eixo de rotação. Só que a gente viu um caso super simples, onde eu só tinha uma força centrípeta e eu não tinha variação do momento angular. O momento angular era conservado porque não tinha torque. Agora vamos ver o que acontece se eu pego o mesmo exemplo, mas eu adiciono uma força tangencial. Né? Então, imagina que eu pego agora o mesmo exemplo que a gente tinha antes, mas eu aplico aqui uma força sempre tangente ao movimento. Não é uma força talvez meio artificial, mas imagina que eu estou sempre aplicando uma força que é tangente ao movimento aqui, ou seja, está sempre na direção da velocidade.
Tá? Nesse caso agora, as coisas vão mudar, certo? Porque agora eu vou ter um torque não nulo. Né? Então, se eu calcular o meu torque, ele vai ser R produto vetorial F. Né? A tração a gente já viu que não contribui. Né? E se eu fizer esse cálculo, não é difícil de mostrar, né? Como R e F são sempre perpendiculares, tá? Eles sempre formam um ângulo de 90 graus entre os dois, tá? Então, conforme a minha partícula vai rodando, o meu F vai mudando também, de forma que ele seja sempre tangencial à trajetória. Significa que o ângulo desses dois vetores é sempre 90 graus, portanto, o seno desse ângulo é 1. Tá? Então, se eu calcular o módulo desse torque, isso vai ser simplesmente Rzinho, módulo de Rzinho, vezes módulo de F, ou Rzão F. Tá? E se a gente fizer uma análise simples, dá para ver que isso sempre vai apontar na direção do eixo Z, K-chapéu. Tá? Então, esse é o meu torque aqui para qualquer instante de tempo. Então, nesse caso aqui, eu tenho, se a força for constante, o torque é constante. Além disso, se eu quiser calcular o momento de inércia do meu corpo, eu sei que o momento de inércia é massa vezes distância do eixo de rotação, que eu estou chamando de Rzão aqui. Distância ao quadrado. Então, isso é mRzão ao quadrado. E aí a gente lembra que torque é igual a I alfa. Estou colocando tudo em módulo aqui. Então, eu tenho que Rzão F vai ser igual a m Rzão ao quadrado alfa, e, portanto, alfa vai ser igual a F sobre mR. Esse é o primeiro resultado que a gente encontra. Então, a gente encontra aqui que esse meu, né, essa minha partícula, como essa força tangente está atuando nela, ela vai ganhando velocidade angular. Certo? Então, ela tem uma aceleração angular que vai aumentando a velocidade angular dela. E, portanto, né, a gente tem sempre, né, enfim, a gente tem uma velocidade angular que depende do tempo. Certo? Então, a minha velocidade angular depende do tempo. Não é mais uma constante. Né? Se a gente repetir os cálculos para o momento angular, né, dá para mostrar, se a gente fizer todas as contas de novo, eu não vou repetir elas, dá para mostrar que o momento angular vai ser exatamente a mesma coisa. Tá? Vai ser m Rzão ao quadrado ômega na direção K-chapéu. Exatamente o mesmo resultado que a gente obteve antes. Tá? Só que qual que é a diferença agora? A diferença é que esse ômega ele depende do tempo, porque eu tenho uma aceleração angular. Tá? Então, o meu ômega agora depende do tempo. Então, isso aqui não é mais constante. E a gente já esperava que não fosse constante, porque esse torque aqui é diferente de zero. Até aí, nenhuma novidade. Mas o que a gente gostaria de verificar é, será que a variação do momento angular com relação ao tempo é igual ao torque? Então, eu calculei o torque aqui, eu posso calcular a variação do momento angular. Como é que eu calcularia essa variação do momento angular? Eu faria o seguinte, tá? Eu posso aplicar a derivada de L com relação ao tempo, né? Então, posso calcular dL dt. Da expressão que eu obtive aqui, tudo é constante, exceto o ômega. Né? Então, isso vai me dar mr ao quadrado d ômega dt K-chapéu. E d ômega dt é justamente alfa. Então, essa é a variação do meu momento angular com relação ao tempo, só que eu posso usar aqui que alfa é f sobre mr. Tá? Então, isso aqui me dá mr ao quadrado f sobre mr. Então, eu posso cancelar as massas, posso cancelar um fator de r. Isso aqui dá justamente fr, né? Esqueci o K-chapéu, fr K-chapéu. Então, se a gente voltar aqui para frente, ou aqui para cima, a gente vê que isso é justamente o torque RF K-chapéu, é justamente o torque que está atuando no meu sistema. Então, isso aqui é o torque externo. Então, isso foi só para a gente verificar em um exemplo bem simples que, de fato,
Claro que a gente não provou isso no caso geral, a gente só verificou isso no caso particular, mas a gente verificou que a variação do momento angular, de fato, é igual ao torque. Tá? Então, isso era só para a gente tentar visualizar essas coisas de um exemplo mais simples. Tá? Só que aqui, até agora, a gente considerou só o caso do momento angular de uma partícula com uma massa m. Né? O que acontece se eu tenho um caso mais complicado? Se eu tenho, por exemplo, um corpo rígido, que está girando ao redor de um ponto fixo aqui. Né? Nesse caso, como é que eu calcularia o momento angular? Né? A gente faria o seguinte procedimento. Eu quebraria esse corpo rígido em vários pedacinhos de massa MI, e aí o meu momento angular seria uma somatória do momento angular de todos esses pedacinhos. Então, teria que calcular o momento angular total. Mas a gente viu que, para um corpo rígido, essa velocidade, ela tem essa seguinte relação. Ela é dada pela velocidade angular vezes a distância do ponto ao eixo de rotação. Então, ômega R(I). Então, eu vejo que, nesse meu exemplo aqui, né, como tudo está rodando no plano XY, certo? E esse vetor posição, ele é sempre perpendicular ao vetor velocidade também, para eu ter uma rotação. Tá? Então, esse produto vetorial vai dar justamente na direção do eixo Z. Tá? Então, eu posso escrever esse momento angular como uma somatória sobre todas essas partículas. O produto vetorial de RI com VI, o resultado vai ter que apontar na direção do eixo Z. Tá? O módulo desse produto vetorial vai ser o módulo de RI, que é justamente a distância da minha partícula ao eixo de rotação. Então, isso aqui é RI. O módulo da velocidade é ômega RI. E o resultado está na direção, nesse meu exemplo em particular, está na direção do eixo Z, ou seja, na direção K-chapéu. Então, eu posso escrever, né, o que depende das partículazinhas no meu sistema? Bom, a distância delas do eixo de rotação depende, né, de qual partícula você está falando. A massa também depende, eu posso quebrar em partículazinhas com massas diferentes. Mas a velocidade angular, não. Né? E, obviamente, o versor K também é constante. Tá? Então, eu posso colocar tudo isso em evidência, né, o que é constante e o que não é. Então, eu posso colocar tudo que depende das minhas partículas aqui em evidência. E tudo que não depende eu coloco aqui fora. E o que apareceu aqui entre parênteses é justamente o momento de inércia do corpo rígido. Né? Quando a gente definiu o momento de inércia, a gente viu que a gente poderia calcular para o corpo rígido dessa maneira. Então, o meu momento angular eu posso escrever como um momento de inércia, e ômega K nada mais é do que o meu vetor ômega, né? Que o ômega aqui aponta na direção do eixo Z, que é o eixo de rotação. Certo? Então, no final das contas, o meu momento angular, eu vou poder escrever como I vetor ômega. Então, isso também é algo que a gente já tinha encontrado antes no caso de momento linear, é muito parecido com o caso de momento linear, né? Onde eu tinha que o momento linear era massa vezes velocidade. Agora, o momento angular a gente pode escrever como momento de inércia vezes velocidade angular. Tá? Tem algumas diferenças importantes. A primeira é que o momento de inércia depende do eixo de rotação. Tá? Então, tem que tomar cuidado aqui, né? Eu tenho que saber qual é o eixo de rotação para calcular o momento de inércia correto. Mas se eu souber isso, eu consigo calcular o meu momento angular para um corpo rígido. E como sempre, o momento angular ele vai apontar na direção do eixo de rotação. Certo? Então, se o meu corpo rígido está rodando aqui nesse sentido, o meu momento angular vai apontar para cima, na direção do eixo Z. Se ele está rodando no sentido oposto, ele vai apontar para baixo. Tá bom? Então, a gente viu essa outra maneira, que é uma maneira muito mais conveniente, para eu calcular o momento angular de um corpo extenso, ou de um corpo rígido. Tá?
Então, se eu sei o momento angular desse corpo rígido, desculpa, se eu sei o momento de inércia desse corpo rígido, é fácil calcular o momento angular. É simplesmente pegar o momento de inércia e multiplicar pela velocidade angular. Tá bom? Então, por essa aula era isso. Na próxima aula, a gente vai discutir alguns exemplos de momento angular e conservação do momento angular para a gente praticar um pouco mais esses conceitos. Bom, tchau, tchau.